Olá, paz e alegria! Hoje é dia 12 de novembro e vamos falar de São Josafá. São Josafá é o Marte do ecumenismo. Por que isso? São Josafá viveu por volta dos anos 1580, finalzinho do século XVI, uma época em que aconteceu o cisma da Igreja do Oriente com o Ocidente, na Igreja Romana com a Igreja Oriental. E ele viveu na região que na época era pertencente à Polônia e que hoje é a região da Lituânia. Então ali ele nasceu e cresceu cristão católico. Desde muito pequenininho, ele sente um amor profundo por Jesus. Um dia, os relatos contam que ele era muito pequeno e ele viu um crucifixo e ele perguntou o que era aquilo. E a mãe explicou. E ele deixa depois relatado que ele sentiu uma centelha de fogo, uma labareda que saía do seu coração, dando a ele um grande amor. E a partir dali, ele não perdia uma missa, desde pequenininho ele frequentava, e é o ponto de partida para a sua vida de oração, de missão. Então ele vai a sua infância nessa inocência, na piedade, no amor a Deus. E quando chega um pouco na adolescência, ele vai ser enviado para trabalhar com um rico comerciante, e ali vai começar a acontecer alguns problemas, porque o comerciante queria que ele trabalhasse, e ele queria rezar. E aí, e muitas vezes era punido, muitas vezes ele sofria, vamos dizer, até espancamentos do patrão. Por quê? Porque não gastava todo o seu tempo trabalhando e muito mais gastava em oração. Então, ele vai buscar a sua vocação, mesmo diante de muitas promessas de ser um herdeiro, de receber muitos bens desse comerciante, desse rico comerciante, ele vai pedir que ele quer ser monge. Então, como eu disse, a gente está vivendo numa época de cisma, uma época onde a igreja estava se dividindo, e quando se começa a dividir, não se divide de um lado para o outro. Então, a Igreja Católica de um lado e do outro lado, centenas e centenas de outras denominações que foram surgindo, e uma coisa assim muito violenta. Aquela, vamos dizer, guerra religiosa. Não é eu respeito a sua religião, você é diferente da minha, mas se você não é o que eu sou, eu te odeio e eu vou te destruir. Então é esse ódio que começou a existir. E ele começa também a sentir não o ódio pelos outros, pelas religiões, mas o ódio pela divisão. Então, o que a gente vai ver na vida do São Josafá vai ser o desejo da unidade. Por isso, o precursor do ecumenismo. Ele odiava o estar dividido. Ele não odiava os outros, mas odiava a situação de divisão, de cisma, de ódio que existia entre eles. E esse desejo que vai arder no seu coração de defender a unidade da igreja. E é esse espírito que vai fazer com que ele renuncie a tudo para ser um monge, ingressa na ordem de São Basílio e vai lá transformar sua vida no sentido de que a leitura da vida, dos mártires, do holocausto, vai mudar todo o seu ser, esse desejo de dar a vida por Cristo. Então, a sua reputação de ser um homem sério, de ser um homem virtuoso, de ser um homem honesto, um homem totalmente de Deus, vai atrair muitas pessoas que querem desvirtuá-lo. Tem um caso interessante que diz que uma mulher chega, cheia de posição, para tentar seduzi-lo. E aí o que ele faz? Diz que ele pega um pedaço de pau e dá-lhe nela para sair. Sai daqui, você está sendo o Satanás na minha vida. Então essa atitude dele vai fazer com que as pessoas entendam que ele realmente era uma pessoa que buscava o caminho da santidade. E aí muitas pessoas que tinham ele
vamos dizer assim, como uma pessoa de Deus, foi confirmado. Então, ao mesmo tempo que ele atraía, né, o amor daqueles que eram cristãos, daqueles que eram católicos, ele atraía o ódio daqueles que eram cismáticos. E por quê? Porque a retidão da vida dele atraía cada vez mais pessoas para a unidade da igreja. Então, quem queria divisão odiava São Josafá. E aí um dia ele é convidado por uma reunião com os cismáticos e ele vai no espírito de quê? De unidade. E eles queriam justamente o contrário. Eles queriam que ele abandonasse a igreja. Então ele volta muito bravo para o convento, para o mosteiro, e perguntam a ele o que ele foi fazer. Ele falou, eu fui no inferno e estava escutando a voz do Satanás me propondo coisas ruins. Então ele viu naquela figura dos cismáticos a própria imagem do Satanás. Então ele disse que ele estava voltando do inferno, onde ele tinha encontrado com o Satanás. Então desse amor que ele tinha por tudo que unia. E realmente, se a gente pegar, né, a palavra, né, diabos, né, é divisão, vem da palavra, né, o sentido da palavra diabo é realmente divisão, separação, desunião. E ele vai continuar essa sua busca da unidade e isso vai atrair cada vez mais o ódio, né, àqueles. Então ele vai ser depois nomeado bispo e vai ser aquele bispo honesto, íntegro de todas as formas, ajudava os pobres de todas as maneiras, tanto que uma vez uma pobre viúva bateu na sua porta, ele não tinha nada para dar. O que ele faz? Ele pega o palho do bispo que ele tinha, aquele manto que o bispo usa, leva no penhor, penhora para dar o dinheiro para ajudar aquela senhora que estava em necessidade. E um dia também, né, um familiar seu o procura para pedir auxílio, mas não precisava. E aí ele diz que a resposta dele é: o dinheiro da igreja é para os pobres. Você pode trabalhar e conseguir o seu sustento. Então não tinha nepotismo, não tinha nada de ajudar aqueles que não precisavam, mas justamente aqueles a quem Deus o colocava como pastor. Amava sem medidas a Deus, a sua lei e, como consequência natural, odiava tudo que se afastava de Deus. E esse vai ser o sentido da sua vida. Amar a Deus, servir a Deus. E aí um dia, infelizmente, né, os cismáticos vão invadir, né, a sua casa. Ele vai ser violentamente espancado, vai ser arrastado pela cidade, seu corpo trucidado, e ele morre, mártir da unidade. As pessoas não conseguiam entender o seu desejo pela unidade, e aqueles que queriam a separação, que queriam a divisão, que queriam o ódio, não aceitavam o seu testemunho de amor, de unidade e de fé. Então, São Josafá é esse mártir do ecumenismo. É o seu amor pela unidade. É considerado o precursor do ecumenismo em nossos dias. Que nós possamos pedir hoje a intercessão de São Josafá para que não haja ódio, que nós possamos dialogar com o diferente, que nós possamos amar o outro, odiar a divisão, nunca odiar o outro, odiar o que divide, mas nunca odiar o nosso irmão. Somos todos irmãos em Cristo. Que nós possamos aprender, com o exemplo de São Josafá, a dar a vida pela unidade, a dar a vida para que todos sejamos um único pastor desse grande rebanho, né? Nosso pastor único é o próprio Cristo. Que nós possamos nos amar e esquecer o que divide e simplesmente olhar para Jesus, que é o nosso único pastor. São Josafá, rogai por todos nós.